dessas partículas são prótons. O restante é constituído principalmente por núcleos de hélio. Uma pequena porcentagem consiste de elétrons e núcleos mais densos. Com base em sua energia, é possível dividir os raios cósmicos em três categorias. Temos os raios cósmicos de baixa energia vindos do Sol, principalmente por conta da proximidade com a Terra. Em seguida temos a faixa média, onde entram os raios cósmicos vindos da nossa galáxia. Já temos evidências sólidas de que esses raios cósmicos vêm de supernovas, que são grandes explosões de estrelas. E por fim, acreditamos que os raios cósmicos de energia muito alta provêm de fora da nossa galáxia. Existe também uma teoria de que, na verdade, esses raios vêm do que chamamos de núcleos galácticos ativos, centros de galáxias com taxas muito altas em formação de estrelas. A origem dos raios cósmicos também determina o que irá acontecer à medida que eles se aproximam do nosso planeta. O que acontece com esses raios cósmicos depende da sua carga energética. Em sua maioria, os raios cósmicos de energia mais baixa, por exemplo, os emitidos pelo Sol, são detidos pelo campo magnético da Terra. Por conta disso, seguem as linhas do campo magnético em direção aos polos. O resultado disso é a chamada aurora boreal. Existem ainda outros tipos de raios cósmicos, aqueles com carga energética muito alta e que atravessam o campo magnético com facilidade. Esses raios entram na atmosfera e incidem sobre uma molécula de ar. Dessa interação são criadas mais partículas que partem em direções aleatórias. É como uma colisão de trem. Antes, todos os vagões do trem seguem para uma mesma direção. Depois da colisão, cada vagão vai para uma direção diferente. As partículas que se formam durante a primeira colisão de radiação afetam outras moléculas que cruzam os céus. O Observatório Pierre Auger estuda esses fenômenos, as chamadas chuvas de partículas. O edifício principal do observatório pode parecer modesto, mas é uma das maiores instalações desse tipo no mundo todo. Nas planícies da Argentina, espalhadas por uma área de 3.000 quilômetros quadrados, mais do que de 50 por 60 quilômetros. Este é o detector de superfície do observatório. As estações são tanques cheios de água ultra pura. Quando uma partícula carregada atravessa o tanque, provoca uma pequena reação luminosa, registrada pelo detector instalado na tampa. Uma chuva de partículas gera sinais em vários tanques. Com os dados coletados, os pesquisadores podem calcular a carga energética e a direção do raio cósmico causador da chuva. Não é a única forma de detectarmos a presença das chuvas de partículas. Quando atravessam a atmosfera, essas partículas estimulam as moléculas do ar. A energia resultante fica armazenada na molécula de ar e é percebida por nós como luz. Se nossos olhos fossem mais sensíveis, veríamos luzes piscando no céu. Como nossos olhos não são tão sensíveis assim, usamos detectores de fluorescência que capturam imagens em alta velocidade do céu. Cada lado do campo de medição conta com uma câmera. No total, são 4. Elas monitoram o céu acima do detector de superfície, mas só quando está muito escuro.
Dentro dos detectores de fluorescência, vários telescópios esperam pelas noites de lua nova. Um grande número de refletores redireciona até os sinais de luz mais fracos para sensores ultrassensíveis. Esses sensores são capazes de identificar até mesmo uma lâmpada fraca acesa a uma distância de 30 quilômetros. Quando as moléculas de nitrogênio presentes no ar são atingidas pelos raios cósmicos, elas emitem uma luz ultravioleta. Os detectores registram os rastros dessa fluorescência. Assim, é possível obter mais informações sobre as propriedades da radiação cósmica. O uso de 2 sistemas complementares para detectar e estudar as chuvas de partículas permite que o observatório colete dados muito importantes. Os detectores rastreiam ininterruptamente os traços que a radiação cósmica deixa na superfície da Terra e, em uma noite boa, até mesmo na atmosfera. A pesquisa de partículas cósmicas é um campo relativamente novo. Em pouco tempo, já nos mostrou que a vida em nosso planeta, em todos os lugares, está inundada por partículas que vieram de estrelas distantes. Então, será que a radiação cósmica pode também ter alguma influência sobre a vida? No Centro de Astrobiologia, nos arredores de Madrid, Guilhermo Munhoz Caro estuda a origem da vida no espaço. Nesta câmara a vácuo, cria condições que imitam as do espaço. Como densas nuvens de moléculas, contendo hidrogênio e partículas de poeira, envoltos por um manto gelado, formado por água e compostos de carbono. Graças à sua alta carga energética, a única radiação capaz de penetrar essas nuvens é a radiação cósmica. Os resultados são surpreendentes. Nesse ambiente extremo, com temperaturas próximas ao zero absoluto, encontramos, com auxílio dos melhores radiotelescópios, moléculas precursoras da vida. A energia da radiação cósmica é descarregada nas moléculas e na superfície congelada da poeira, criando assim as condições químicas necessárias ao surgimento da vida. A presença dessas moléculas prebióticas no espaço não seria tão relevante se não existisse uma forma de transportá-las para uma região habitável. Mas como essas moléculas conseguem chegar ao nosso planeta? Estrelas e planetas. Quando surge um sistema solar, surgem também os asteroides. Asteroides são capazes de abrigar moléculas isoladas e levá-las a regiões mais frias, próximas a novos planetas e protegê-las da radiação. A radiação tem papel duplo. Ela forma moléculas mais complexas a partir de moléculas simples, como água, amônia e monóxido de carbono. Mas também pode ser destrutiva. Ainda assim, as moléculas permanecem seguras dentro de asteroides e cometas, porque a radiação não consegue penetrá-las. Os planetas são atingidos por milhões de asteroides. Graças à radiação cósmica, muitos podem conter a semente da vida. Em março de 2004, a Agência Espacial Europeia lançou a missão Rosetta. Depois de 10 anos viajando pelo Sistema Solar, a nave chegou ao cometa 67P Churyumov-Karyamenko e enviou um módulo de aterrissagem. Depois da primeira tentativa de pouso, que levou aproximadamente 2 horas e foi feita praticamente no ponto que havíamos escolhido do cometa, o módulo acabou fazendo mais 2
tentativas de pouso. Tivemos sorte porque a primeira tentativa criou uma nuvem de poeira e um pouco dela entrou acidentalmente no tubo de um dos instrumentos. Análises químicas dessa poeira mostraram 16 moléculas orgânicas, algumas essenciais à formação da vida. É um fenômeno universal. Já descobrimos mais de 1000 planetas fora do nosso sistema solar, muitos deles semelhantes à Terra. Se cometas e asteroides no nosso sistema solar são capazes de apresentar tais moléculas, o mesmo pode acontecer com outros planetas semelhantes à Terra. As condições Se a radiação cósmica contribui com o surgimento da vida no universo, poderia também influenciar a vida na Terra? Jasper Kirkby, físico de partículas, deve saber a resposta. A atmosfera mantém a temperatura cerca de 30 graus mais quente do que se ela não existisse. Também oferece, naturalmente, o oxigênio que respiramos e o dióxido de carbono responsável pela fotossíntese juntamente com o Sol. Então fica claro que a atmosfera é essencial para a existência da vida. Mas existe algo por trás da atmosfera, algo que torna tudo isso possível, que dispara todos os processos importantes. O Sol é o principal responsável pelos processos dentro da atmosfera. Mas uma linha bastante nova de pensamento aponta que estrelas distantes, primas do nosso Sol, também têm um papel em alguns processos importantes da nossa atmosfera. Jasper Kirkby dedica-se a essa linha de pesquisa no CERN, o Instituto Europeu de Pesquisas Nucleares, localizado na Suíça. Estamos em um corredor de testes do CERN, próximo ao síncrotron, localizado atrás daquela parede de concreto. Ímãs posicionados atrás dos blocos de concreto direcionam os prótons para a câmara de neblina. Dentro dela, cientistas conseguem simular diversas condições atmosféricas. O objetivo é estudar como a atmosfera reage às partículas carregadas. O feixe de partículas é uma fonte ajustável de raios cósmicos. Para realizar esse tipo de experimento na atmosfera, seria necessário controlar os raios cósmicos que passam por ela. Devido ao risco de contaminação, não é possível acessar ou examinar a câmara de neblina em si. Só podemos olhar por debaixo dela. É daqui que os gases são introduzidos, recriando diferentes tipos de atmosferas. Temos uma série de gases diferentes aqui: dióxido de enxofre, amônia, aminas e vapores biogênicos. Sabemos que esses gases precedem os vapores que podem levar à formação de partículas em suspensão na atmosfera. Esses vapores, por sua vez, podem eventualmente se transformar nas gotículas que formam as nuvens. E qual é o papel dos raios cósmicos simulados? Quando um raio cósmico cruza a atmosfera, deixa vestígios de carga elétrica. Os íons presentes nessa carga contribuem com a formação das células embrionárias das nuvens. Eles ajudam a estabilizar essas pequenas partículas. Logo, os raios cósmicos podem ter um efeito sobre as partículas embrionárias que irão formar as gotículas das nuvens. Se a radiação cósmica for realmente importante para a formação de nuvens, também é importante para a vida na Terra. As nuvens têm papel importante na criação das condições climáticas no nosso planeta. Outro fenômeno climático também está ligado à radiação cósmica, um que pode ter papel fundamental no desenvolvimento de moléculas complexas em outros planetas.
Ele está ligado a um fenômeno chamado de circuito elétrico global. A ionosfera fica a cerca de 100 quilômetros acima da Terra. A passagem dos raios cósmicos pela atmosfera desencadeia uma corrente de baixa tensão que corre da ionosfera até o solo do planeta. Isso só ocorre graças aos raios cósmicos. Os raios cósmicos que passam pela atmosfera criam uma trilha elétrica no ar, essencial para a formação dos raios. Os raios cósmicos têm um papel muito importante porque sem eles haveria bem menos raios. Portanto, os raios cósmicos têm uma forte conexão com o chamado circuito elétrico global. A ligação entre descargas elétricas na atmosfera e a origem da vida vem sendo estudada desde a década de 1950, com resultados impressionantes. Nos primeiros anos de formação da Terra, foi a energia dos raios que possibilitou a formação de moléculas mais complexas, como os aminoácidos, a partir de gases simples como amônia e metano. Se os raios cósmicos são essenciais na formação dos raios, também podem ter sido responsáveis pela criação do que chamamos de sopa primordial de moléculas, que deu surgimento à vida, e não apenas na Terra. Já sabemos que as estrelas podem ter formado muito mais do que os nossos átomos. É possível que se façam presentes até hoje na nossa vida por meio dos raios cósmicos. Tanto a Via Láctea quanto a Terra recebem continuamente os raios cósmicos de uma supernova que explode a cada 50 anos ou algo assim. Esses raios cósmicos também afetam a vida de forma contínua desde o início da Terra. Biocientistas do Centro de Astrobiologia nos arredores de Madrid estão empenhados na busca por respostas sobre os efeitos da radiação cósmica sobre os organismos vivos e suas estruturas genéticas. Um dos pesquisadores é o biólogo Eduardo González Pastor. A vida no nosso planeta surgiu há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Desde então, a Terra tem passado por muitas mudanças que afetaram a composição da atmosfera e dos oceanos. Também tivemos muitas flutuações de temperatura, assim como nos níveis de radiação natural. A vida na Terra tem se adaptado constantemente a essas mudanças. A diversidade biológica também aumentou. O DNA, código genético dos seres vivos, passou por diversas mutações ao longo de inúmeras gerações, também como resultado de influências externas. A radiação cósmica do passado provavelmente teve um papel importante nas mutações dos organismos vivos, acelerando o processo evolutivo. Não podemos descartar a possibilidade de que até hoje a radiação cósmica, mesmo em doses muito baixas, pode afetar o nível de mutação de um ser vivo. Existe uma conexão clara entre o que acontece nas estrelas e o desenvolvimento da vida no nosso planeta, e até mesmo em outros lugares onde possa haver formas de vida semelhantes. Ainda não foi possível conduzir nenhum estudo científico para determinar a importância da radiação cósmica na evolução dos seres vivos, mas existem algumas tentativas. É bastante complexo. Precisamos estudar várias gerações de espécies para estabelecer o nível de mutação em condições com total ausência de radiação cósmica e compará-lo com condições normais, com a dose típica de radiação cósmica percebida na Terra hoje em dia.
Esse é um campo de pesquisa totalmente novo e repleto de oportunidades, podendo apresentar descobertas surpreendentes ao longo dos próximos anos. Técnicas modernas como o sequenciamento de DNA e o aumento do nosso conhecimento sobre a radiação cósmica são ferramentas que possibilitarão às futuras gerações de pesquisadores explorar a conexão entre estrelas e a vida no universo. Sejam nuvens moleculares interestelares, a atmosfera da Terra ou as células que compõem nossos corpos, a radiação cósmica vincula todos esses reinos aos processos mais poderosos e maravilhosos do universo. A cada vez que uma estrela morre, o espaço se enche de partículas carregadas de energia. Elas viajam por milhões de anos e carregam uma faísca de vida para todos os cantos do universo. Versão brasileira, Scriptus.